Bom dia, pessoal! Bom, hoje nós vamos revisar os conteúdos que nós já vimos em sala para fazermos a nossa prova. Quais foram esses conteúdos que nós já vimos? Nós vimos ecologia e nós vimos os ciclos biogeoquímicos. E para nós darmos início à nossa aula, hoje nós vamos ver sobre ecologia. O que seria ecologia? Bom, pessoal, ecologia nada mais é do que as relações que ocorrem entre os seres vivos. E dentro dos conceitos básicos de ecologia, nós temos a espécie. Espécie, o que seria isso? Espécie nada mais é do que um organismo em si. Por exemplo, eu tenho um macaco. O macaco ele representa uma espécie. Logo, o macaco ele é uma espécie, é um tipo de espécie. Depois de espécie, eu tenho população. População nada mais é do que um conjunto de espécies juntas. Por exemplo, vários macacos juntos, vivendo no mesmo habitat, se denomina uma população. Depois de população, eu tenho comunidade. Comunidade é o conjunto de populações que vivem em um habitat. Por exemplo, eu tenho uma população de macacos e tenho uma população de onças que vivem no mesmo habitat. Essa população de macaco e essa população de onça vão se denominar uma comunidade. Depois eu tenho um ecossistema. O ecossistema nada mais é do que um conjunto de comunidade. E por último eu tenho a biosfera. A biosfera, que é um conjunto de ecossistema, ou seja, todos os ecossistemas que existem no planeta Terra vai se denominar biosfera. Depois, pessoal, eu tenho o habitat, que o habitat é o local onde a espécie vive. E depois eu tenho o nicho ecológico, que o nicho ecológico vai ser as funções que as espécies vão exercer dentro de uma comunidade, dentro de uma população, ou seja, cada espécie ela exerce uma função diferente. Essa função que essa espécie exerce vai ser denominada de nicho ecológico. Depois, pessoal, nós estudamos sobre o fluxo de energia. O que seria esse fluxo de energia? Bom, o fluxo de energia nada mais é do que a passagem da energia de um organismo para o outro. Ou seja, eu tenho um organismo produtor. O organismo produtor sempre vão ser plantas e vegetais. Esse organismo produtor, o que ele faz? Ele retira a energia do sol através da fotossíntese, ou seja, a planta ela faz a fotossíntese, retira essa energia do sol e armazena essa energia dentro dela. E o que ocorre depois? Nós vemos o consumidor primário consumindo o produtor, ou seja, esse consumidor primário está consumindo a energia que estava reservada aqui dentro, ou seja, ele está obtendo essa energia, está passando essa energia do produtor para o consumidor primário. Em seguida, nós temos o consumidor secundário. O consumidor secundário ele vai se alimentar do consumidor primário, ou seja, a energia que estava reservada dentro do consumidor primário, que ele obteve através do produtor, vai ser passada para o consumidor secundário. E por último, nós temos os decompositores. Os decompositores vão devolver essa energia que passou de organismo para organismo, vai devolver para a natureza. Esses decompositores, pessoal, são as bactérias e os micro-organismos, ou seja, quando o consumidor secundário morrer, os decompositores vão fazer a decomposição dessa matéria morta e vai devolver a energia para o meio ambiente através dessa decomposição. Isso é o fluxo de energia, quando eu tenho a passagem de energia de um organismo para o outro, através, aqui no caso que eu estou apresentando para vocês, através da cadeia alimentar. Depois nós temos a cadeia alimentar, que assim como nós vimos no fluxo de energia, a cadeia alimentar, ela também vai ser a passagem de energia de um organismo para o outro, como também vai ser a passagem de matéria de um organismo para o outro. Aqui, pessoal, na base da cadeia alimentar, nós sempre vamos ter os organismos produtores. O que são esses organismos produtores? São organismos que fazem fotossíntese, ou seja, eles retiram energia, eles se alimentam através da energia solar e fazem essa fotossíntese. Então, os produtores sempre vão ser eles, ou seja, são as plantas e os vegetais.
Depois nós vamos ter os consumidores primários. Os consumidores primários sempre vão ser os que se alimentam dos produtores, ou seja, os consumidores primários vão ser considerados herbívoros, animais herbívoros, organismos que se alimentam de plantas e vegetais, sempre serão considerados consumidores primários. Depois nós vamos ter os consumidores secundários, que são os organismos que vão se alimentar dos organismos primários, e sucessivamente nós vamos ter os consumidores terciários, que vão se alimentar dos consumidores secundários. E por último, aqui eu não representei na tabela, mas a gente vai ter os decompositores, que os decompositores eles vão decompor a matéria quando o organismo morrer, quando o consumidor terciário, por exemplo, ele morre. Os decompositores eles entram em ação e decompõem essa matéria, eles potrificam essa matéria. Depois, pessoal, nós vimos as relações intraespecíficas e interespecíficas que ocorrem entre os seres vivos. Como exemplo, nós temos as intraespecíficas harmônicas. O que são essas relações? Bom, são intraespecíficas porque são relações que ocorrem dentro de uma mesma espécie. E são harmônicas porque as espécies se beneficiam mutuamente, ou quando uma espécie ela é beneficiada e a outra não é prejudicada. Dentro das intraespecíficas harmônicas, nós temos a colônia. Como exemplo aqui eu dei para vocês os corais. A colônia, pessoal, são animais, organismos que são ligados anatomicamente, ou seja, eles são ligados pelo corpo, um é colado no outro. Isso a gente se denomina colônia. Porém, elas são ligadas anatomicamente, mas cada organismo continua exercendo sua função específica. Depois nós temos a sociedade. Diferente da colônia, na sociedade, os organismos eles não são ligados anatomicamente, eles não são ligados pelo corpo. São organismos em si, são organismos específicos, são organismos separados, digamos assim. Como exemplo, eu dei as abelhas para vocês. Elas vivem em conjunto, cada uma exerce sua função, mas elas não são ligadas anatomicamente como os corais. Depois, pessoal, nós temos as intraespecíficas desarmônicas. Intra, porque ocorre dentro da mesma espécie, e desarmônica quando uma espécie ela é prejudicada ou quando ambas são prejudicadas. Dentro das desarmônicas, nós temos o canibalismo. O canibalismo nada mais é do que quando uma espécie se alimenta da mesma espécie. Como exemplo aqui eu dei o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele para se alimentar, ele mata outros louva-a-Deus, ou seja, eles se alimentam da mesma espécie. Isso é um exemplo de canibalismo. Nós temos também a competição intraespecífica. Competição intraespecífica porque é uma competição dentro de uma mesma espécie. Aqui como exemplo eu dei para vocês o leão. O leão, quando ele quer ocupar um território, ele briga com outro leão para ver quem vai ganhar aquele território. Ou seja, eles competem entre si para ver qual vai ser o macho alfa e qual vai dominar aquele território. Isso é uma competição intraespecífica, ou seja, animais de uma mesma espécie competem entre si, normalmente por território. Depois, pessoal, nós vamos ter as interespecíficas harmônicas. Interespecíficas porque vai ser uma relação entre espécies diferentes. E a harmônica, como eu já disse, que é quando uma espécie é beneficiada ou quando ambas são beneficiadas. Dentro das interespecíficas harmônicas, nós temos o comensalismo. O comensalismo é quando uma espécie ela é beneficiada, porém a outra ela não é prejudicada. A outra ela não se beneficia, porém ela não é prejudicada também. No caso aqui, como exemplo, eu dei a rêmora. A rêmora é aquele peixinho que sempre anda junto com o tubarão. Anda junto com o tubarão porque ele se alimenta dos restos alimentares que o tubarão se alimenta. Ou seja, o tubarão ele vai se alimentar de um organismo, de um outro peixe, e a rêmora vai se alimentar daqueles restos que sobra da comida do tubarão. Isso é comensalismo, quando uma espécie é beneficiada, porém a outra não é prejudicada, porém também não é beneficiada. Nós também vamos ter o inquilinismo. O inquilinismo é quando uma espécie ela depende da outra para viver, ou seja, ela tem que estar fixada em uma outra espécie para ela obter alimento. Aqui, como exemplo, eu trouxe a bromélia.
A bromélia é um tipo de planta que ela precisa estar fixada em um outro tipo de planta, em uma árvore, por exemplo. Ela precisa estar ali para ela conseguir realizar a fotossíntese também, para ela conseguir se alimentar. E isso é um tipo de inquilinismo, quando uma espécie ela precisa estar fixa em uma outra espécie. Nós temos também o mutualismo. O mutualismo é quando ambas as espécies se beneficiam. Aqui no caso, eu dei o exemplo de líquens. Líquens é uma associação entre algas e fungos, ou seja, os fungos, eles dependem das algas para se alimentar e as algas dependem dos fungos, porque os fungos, eles soltam uma toxina, eles soltam essa toxina que ajuda na digestão do alimento que as algas obtêm. Então, os fungos, eles precisam das algas para se alimentar e as algas precisam dos fungos para fazer a digestão. Depois nós temos como exemplo a protocooperação. A protocooperação é quando... Na protocooperação, pessoal, vai ser a relação onde ambas as espécies elas se beneficiam, porém não é uma relação obrigatória, como no mutualismo, que a relação entre os líquens, entre os fungos e as algas são obrigatórias. Na protocooperação não é obrigatória. E como que é essa relação? Como exemplo aqui eu trouxe o jacaré e o pássaro palito. O jacaré, quando ele se alimenta, fica restos alimentares entre os dentes dele. E quando ele dorme, como ele dorme de boca aberta, esses pássaros palitos conseguem chegar na boca do jacaré e conseguem se alimentar desses restos alimentares que ficam ali entre os dentes deles. Então, no caso aqui, essa relação, o pássaro palito ele consegue se alimentar através desses restos que ficam entre os dentes do jacaré e o jacaré ele consegue se livrar desses restos e ambos acabam se beneficiando. E nas interespecíficas desarmônicas, pessoal, nós temos o predatismo. Interespecíficas, como eu já disse, que são relações entre espécies diferentes. E desarmônica porque ambas se